Olá pessoal, então vamos continuar aí nosso fluxo de caixa, né? E agora falando ele ali pelo método indireto. O ponto de partida do fluxo de caixa pelo método indireto vai ser o resultado, pode ser lucro, pode ser prejuízo. Então nós vamos partir aqui, ó, do lucro líquido do exercício e aí nós vamos fazer alguns ajustes ali para a gente achar aquela figura do lucro ajustado. Aí nesse ajuste, o que é que nós vamos somar? Aquelas despesas que diminuíram o lucro, mas que não saiu dinheiro do caixa. Então nós vamos pegar aqui e somar a despesa com depreciação e as primas delas, a amortização e exaustão, né? Nós vamos somar aqui as variações monetárias passivas ou variação cambial passiva. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser despesa que vai, né? Ela vai diminuir o lucro, mas que o normal é que isso aqui não saia dinheiro do caixa. Elas atualizem que elas atualizem um empréstimo. Então você tem um empréstimo de 100 mil, ele foi para 130 mil, consequência de uma variação monetária, consequência de uma variação cambial, né? Atualizou lá o valor do empréstimo. E muitas vezes nas questões, e a variação cambial e a variação monetária não deixa de ser uma despesa financeira. Então pode vir também com esse conceito de despesa financeira, mas para que venha como despesa financeira, ele tem que falar assim, uma despesa financeira que não foi paga. Se a despesa financeira não foi paga, é porque ela se ajustou lá o valor do empréstimo, é como se fosse uma variação cambial, é como se fosse uma variação o quê? Monetária, certo? Mas esse resultado negativo com equivalência patrimonial. E esse resultado negativo com equivalência patrimonial, né? A equivalência patrimonial, você tem lá uma participação em outra empresa, e aquela empresa, se ela aumentar o PL, a gente aumenta o quê, pessoal? O nosso investimento. E a contrapartida vai ser uma receita. Então a receita com equivalência patrimonial, ela aumenta o lucro, né? Aumenta o lucro, mas não vai entrar dinheiro no caixa. É igual a despesa com equivalência patrimonial, ela diminui o lucro, mas não sai dinheiro do caixa. Então, para a gente tirar esse efeito, a gente soma esse resultado negativo com equivalência patrimonial e subtrai caso tenha havido o resultado positivo com equivalência patrimonial. Beleza, né? Aí a gente soma isso aí, a gente subtrai, como eu te falei, se houve resultado positivo com equivalência patrimonial, resultado positivo, receita, ganho com equivalência patrimonial. A gente soma se houvesse, por exemplo, uma variação monetária ativa, uma variação cambial ativa, que não é comum, né? O negócio é você ter passiva, variação cambial, variação monetária passiva. Variação monetária, né? Perdão, somar não, aqui é subtrair, né? Subtrair, porque é receita, seria receita, terminou em ativo, seria receita. Se é uma receita que não entrou dinheiro no caixa, eu tenho que subtrair. Além disso aqui, pessoal, a gente tem que fazer uns ajustes aqui, que é o seguinte, ó, com resultado com imobilizado. Como assim, Silvio? Se ligue aqui comigo, né? Você pegou, tem um imobilizado lá na sua empresa com um valor de 100 mil. E esse imobilizado com um valor de 100 mil, você pegou e vendeu ele por 130 mil. Ou seja, lá na sua DRE, certo? Vai ter lá na DRE um lucro na venda de imobilizado com valor de quanto? De 30 mil. Certo? Lucro na venda do imobilizado com valor de 30 mil. Aí o que é que acontece? Esse lucro na venda do imobilizado com valor de 30 mil, além de não ser fluxo decorrente da atividade operacional da empresa, não é fluxo de operacional. Uma coisa é lá aquele conceito que a gente tem na DRE, de despesa operacional, que a gente não tem mais. Outra aqui não, outra aqui é o fluxo operacional. Esse conceito a gente continua tendo, certo? Então aí a gente tem esse lucro lá de 30 mil, lá na DRE, pessoal, além de não ser fluxo decorrente da atividade operacional, lá no fluxo de investimento, ele já foi considerado, ó, venda de imobilizado, ele já foi considerado lá na venda do imobilizado 130 mil. Quando você botou que vendeu o imobilizado, você não deu baixa pelo custo, você colocou no fluxo de caixa pelo valor da venda. Então esses 30 mil já foram considerados como investimento e eles não são operacional. Então por isso a gente tem que tirar esse efeito lá do lucro. Então se houve, se houve ganho na venda do imobilizado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que subtrair. Se houve prejuízo na venda do imobilizado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar, certo? Então aí a gente pega, é só limpar aqui, pra gente continuando, né? Então a gente vai pegar ali e somar, né? Olha, se por acaso teve, ó, eu botei ali com o resultado imobilizado. Se teve prejuízo na venda do imobilizado, eu faço o quê? Eu somo. Se houve ganho na venda do imobilizado, eu faço o quê? Eu subtraio, né?
Beleza, o resultado foi imobilizado, mais ou menos. Aí eu expliquei aqui como é. Aí eu vou ter aqui o lucro ajustado, certo? Aí do lucro ajustado, o que é que a gente vai fazer? Do lucro ajustado, Silvio, nós vamos pegar ali, olha só, já vi, Silvio, que a gente pega, né? Quando você tem um lucro ajustado aqui, você pega, se o ativo circulante ou o ativo realizável a longo prazo, se ele variou negativamente, eu faço o quê? Eu somo, não é isso? Variou negativamente, eu somo. Se o passivo circulante ou o passivo não circulante variou positivamente, eu faço o quê, Silvio? Eu somo, né? Se o ativo circulante ou o ativo realizável a longo prazo variou positivamente, eu subtraio. E se o passivo circulante ou o passivo não circulante variou negativamente, eu faço o quê? Eu subtraio. E aí eu vou ter o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional pelo método quê? Pelo método indireto. Pessoal, então a variação do ativo circulante para menos, eu te falei, quando o ativo circulante ele varia para menos, significa que houve o quê? Consumo de caixa, né? Isso é uma, a variação do ativo circulante variou para menos, diminuiu. Se diminuiu, significa que houve o quê? Houve origem de recurso, houve geração de caixa. Não é isso? Houve origem, houve geração. Então eu posso dizer que depois que você tem um lucro ajustado, você vai somar as origens. O que é origem? É toda vez que o ativo circulante vai diminuir, ou toda vez que o passivo faz o quê? Aumenta a origem. Ou então eu vou somar as origens e subtrair quem? Subtrair as aplicações. É só isso, Então se você entender o conceito de origem e aplicações, morreu. Porque toda vez que o ativo diminuiu, houve geração de caixa. Isso é uma origem. Toda vez que o passivo aumentou, houve geração de caixa. Se houve geração, é origem, eu faço o quê? Eu somo. O ativo aumentou, ou o passivo diminuiu, eu digo que houve consumo de caixa, eu digo que houve aplicação. Não é isso? Então eu somo as origens e subtraio as aplicações. Beleza, aí eu tenho um fluxo decorrente da atividade operacional. Agora vamos aqui para as considerações, né? Que é muito importante a gente fazer essas considerações. Primeira coisa, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Essas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, pessoal, olha só, a gente não entra, não faz o ajuste dela, SAF, né? Não vai fazer o ajuste dela no lucro, não vai fazer o ajuste dela no lucro. Na hora que nós tivermos lá a variação, duplicatas a receber, né, X1 e X2, aí tinha 100 mil de duplicatas a receber, foi para 200 mil duplicatas a receber. Aí tem aqui perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, tinha aqui 10 mil, né, e foi aqui para 20 mil. Olha só, aí na hora que a gente for pegar a variação, a gente vai pegar esse valor dessa perda estimada com crédito de liquidação duvidosa na variação. A gente não vai fazer o ajuste, certo? Ô Silvio, eu faço isso só para essa que a gente chama de provisão. Todas essas provisões que eles forem retificadoras, você vai fazer desse jeito. Agora, as do passivo, você pode fazer tudo normal. Passivo lá, você já pode ajustar aqui, certo? Mas isso, na realidade, pessoal, né, não vai mudar nada, não vai mudar nada no fluxo de caixa. Se você ajustar lá em cima, a gente não iria pegar esse valor aqui dos 20 mil, certo? Ou a gente ajusta lá em cima, ou a gente pega a variação, certo? Mas eu estou te falando que para a SAF, que é nosso foco aqui, você não vai ajustar o lucro com essas perdas estimadas lá do ativo, aquelas contas retificadoras, certo? Então, perdas estimadas com crédito, e quais seriam? Essa e com estoque, certo? Essa e com estoque. Se tiver lá também perda de estoque, a gente não vai ajustar aí o lucro, certo? A gente vai pegar pela variação, e quando a gente for pegar pela variação, a gente já pega aqui o total, aqui foi de quanto? De 90 mil para quanto? Para 180 mil. Então significa que o ativo aumentou em 90 mil. Se o ativo aumentou em 90 mil, eu faço o quê? Quando o ativo aumenta, eu subtraio, certo? Eu subtraio. E a gente vai ver que quando a gente for pegar essas contas de ativo, circulante ali, aquele negócio, a gente não vai sair pegando de uma conta por uma conta, não. Porque o risco de você errar é muito maior, né? A gente vai pegar tudo, o bolo todo lá, Agora, claro, o bolo todo, quando eu falo ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, pessoal, você tem que se ligar, que é o que é operacional. Normalmente, essas contas operacionais vai estar lá no circulante, mas pode estar no não circulante também, por isso que eu coloco lá ativo realizável a longo prazo. Porque você pode ter uma conta de clientes que esteja onde? Lá no ativo realizável a longo prazo. E tem que tomar cuidado, porque nem tudo que está lá no circulante é operacional. Você pode ter uma nota promissória a receber no circulante. Nota promissória a receber é decorrente de atividade de quê? De investimento. Aí não seria operacional. Então, normalmente, o que é que vai ser ali operacional?
você não pode pegar, claro, o disponível, porque o disponível é o que você vai mostrar a variação. Normalmente ali vão ser 3, 4 contas. O que, Silvio? A gente vai pegar ali, ó, duplicata a receber, estoque, perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, né? Aquela outra coisa lá de despesa antecipada, beleza? Então é isso aí que nós vamos pegar. Não vai pegar a variação do disponível. Mesma coisa lá no passivo. Lá no passivo você tem que tomar cuidado que você vai pegar o passivo que seja o quê? Operacional. Certo? Então, por exemplo, se tiver nota promissória a pagar, dividendos a pagar, empréstimo, isso nada é operacional. O que é que eu vou pegar lá, Silvio? Fornecedores, contas a pagar, imposto de renda a pagar, porque isso aí é sim operacional. Então você pegou isso aqui, matou o negócio aí, né? Pegou, ó, lucro, ajustou lucro, não vai ajustar com aquela antiga PDD, hoje perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa. Depois chegou no lucro ajustado, a gente vai somar as origens e subtrair as aplicações. O que é somar as origens? Lembra aí o que é a origem? Quando o ativo circulante diminuir lá, o ativo circulante que seja operacional, eu somo. O passivo circulante aumentou, eu somo. Somei as origens e diminui as aplicações. O ativo aumentou, eu subtraio. O passivo diminuiu, eu subtraio. Beleza? Então se você entender a origem de aplicações, fica tudo bem mais fácil aí com relação ao fluxo de caixa, né? Beleza, então a gente já tem aí o fluxo de caixa pelo método indireto, morreu aí, beleza, pelo método tanto direto quanto indireto nós já falamos. Agora vamos às, né, peculiaridades lá da atividade de investimento e da atividade de quê? De financiamento, certo? Então vamos primeiro falar aí das peculiaridades da atividade de financiamento. Tomar cuidado com o que, Silvio? O que é que eu tenho que me transformar, Silvio, num cão farejador? Olha só, você vai ter que se transformar sim num cão farejador, né? Nas atividades de financiamento, Silvio, o que é que eu tenho que ficar ligado? Ó, primeira coisa, se você tiver empréstimo lá, você tem que tomar um cuidado danado, né? Empréstimo X1 e X2 estava aqui com o valor de 100 mil e foi para o valor de 150 mil, né? Empréstimo. Você olhando assim, de cara, parece o quê? Que a empresa tomou empréstimo no valor de 50 mil. Não é isso? Parece que ela tomou empréstimo no valor de 50 mil. Mas fluxo de caixa tem que estar sempre com o olho no balanço patrimonial e outro olho na DRE. Ó, o cão farejador lá. Aí você olha na DRE, aí tem lá uma variação monetária passiva ou uma variação cambial passiva de 50 mil. Aí você diz, pô, essa variação monetária passiva ou variação cambial passiva, isso atualiza o valor do empréstimo. Então esse empréstimo aqui é normal que ele tenha ido de 100 mil para 150 mil, mas muitas vezes ele até te dá outra deixa, né? Esse empréstimo é moeda estrangeira, já sei que tem uma variação cambial embaixo, né? Aí esse empréstimo, né? 50 mil. Então isso aqui, esses 50 mil, fizeram com que esse empréstimo fosse de 100 para 150, então não houve tomada de empréstimo ali não. Aquilo foi consequência de quê? De uma atualização, simplesmente de uma atualização. Agora, se aqui tivesse, por exemplo, uma variação cambial de 20 mil, qual era a sua análise? Ele foi de 100 para 120 mil, consequência de quê? De uma atualização. Agora, de 120 para 150 foi consequência de uma tomada de empréstimo, então houve geração de fluxo de caixa decorrente da atividade de quanto? De 30 mil, beleza? Muitas vezes, pessoal, ele chega aqui, tomar cuidado com o empréstimo, muito cuidado mesmo com o empréstimo. Muitas vezes ele chega aqui e te fala assim, essa empresa tomou empréstimo, todos os empréstimos dessa empresa foram tomados em X1. Se todos os empréstimos foram tomados em X1, significa que em X2 não tomou empréstimo. Isso aqui é o valor que terminou X1. Então começou X2 de quanto? Começou X2 de 100 mil e não tomou empréstimo. Como é que sua dívida começou de 100 mil, você não tomou empréstimo e terminou em 150? Significa que houve o quê? Houve uma atualização, certo? Houve uma atualização, né? E não foi tomado de empréstimo, isso vai estar lá embaixo na DRE. Muitas vezes, conforme eu te disse, não vem nem variação monetária, nem variação cambial. Ele coloca lá uma despesa financeira e diz que a despesa financeira não foi paga. Se essa despesa financeira não foi paga, foi porque ela atualizou ali aquele valor daquele empréstimo. Poderia ser uma variação monetária, poderia ser uma variação cambial. Tomar muito cuidado aí com essa atividade de financiamento e empréstimo, porque empréstimo em toda a prova vai ter aí esse empréstimo. Beleza, além do empréstimo, nós temos que ter cuidado com a figura lá do dividendos. Dividendos a pagar. Conta lá do passivo, né? Dividendos a pagar. Aí vamos supor que dividendos a pagar ele tenha ido, né, de 0 para 30 mil. O que é que isso significa no fluxo de caixa? Se eu vi isso aí no fluxo de caixa, não significa nada. Foi simplesmente provisionamento de dividendos. Beleza.
Agora imagina você que os dividendos eles foram de 30 mil para zero. Significa o quê, Silvio? Que houve pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos no valor de quanto? Pagamento de dividendos no valor de 30 mil. Beleza. Mas é muito comum você ter isso aqui, ó. Paga dividendos de um ano 20 mil e no outro ano 50 mil. Aí você me perguntar, ô Silvio, e agora qual foi o pagamento do valor desses dividendos? Certo? A regra é que a empresa pague os dividendos que foram declarados lá em X1, ela paga em X2. Então o normal disso aqui era que foram pagos quantos, Silvio? Foram pagos 20 mil, certo? E o dividendos do exercício X2 foram 50 mil. Foram pagos 20 mil, os outros dividendos foram 50 mil. Beleza, o normal é isso. Mas claro, esse é o normal, mas a gente tem que se cientificar. Como assim, Silvio? Eu tenho que ver se daquele exercício de X2 realmente foram 50 mil para dividendos. Porque se foram 50 mil para dividendos, aí eu tenho certeza que foi pago quanto? Foi pago 20. E como é que eu olho ali? Eu vou pegar o lucro líquido do exercício e eu vou ver simplesmente isso aqui. Se aumentou o capital com lucro, se foi destinado quanto para reserva de lucros, o restante vai para onde? O restante vai para dividendos. Aí se for 50 mil, eu digo que houve pagamento de quanto? De 20. Agora imagina você, se os dividendos nesse período foram de 30 mil. Se os dividendos fossem de 30 mil, pessoal, nesse período, quer dizer que não tinha havido pagamento nenhum. Porque 30 mil era para você ter dividendos a pagar de 30. E por que está com 50? É porque teria trazido 20 mil do exercício anterior. Certo? Então se liga aí com esse negócio dos dividendos. O normal é que você pague os dividendos anteriores e fique sem pagar o daquele período, certo? Mas é fácil de você confirmar isso aí fazendo uma mini DLPA ali rapidinho, certo? Então, além disso aqui, a gente pode ter, né, também uma integralização de capital, né? Houve integralização de capital em dinheiro. Aí você vai olhar lá no balanço se houve uma diminuição do capital a integralizar. Se houve aquela diminuição do capital a integralizar, foi porque houve uma integralização, né? Perfeito. E em relação à atividade de investimento, Silvio, investimento, o que é que eu tenho que tomar cuidado com o fluxo da atividade de investimento? Primeira coisa, né? Vai ter lá investimento mesmo, ou participação societária, certo? Normalmente até ele coloca investimento avaliado pelo MEP, método da equivalência patrimonial. E esse investimento ele foi de 100 para 120 mil. Aí fica parecendo que você está o quê? Você adquiriu um investimento. Mas você só tem certeza que você adquiriu o investimento você olhando na DRE. Se eu olhei na DRE não tiver nada de resultado com equivalência patrimonial, realmente significa que eu adquiri 20 mil de investimento. Mas toda vez que você pegar uma DRE lá no fluxo de caixa, você vai ter certeza que você vai ter isso aqui, ó. Resultado com equivalência patrimonial. Resultado com equivalência patrimonial. Aí você tem lá muitas vezes resultado com equivalência patrimonial de 20 mil. Esse resultado com equivalência patrimonial de 20 mil atualizou o valor do investimento. Então aquele investimento ele foi de 100 para 120, consequência de quê? De uma atualização. Não houve aquisição de participação societária. Certo? Não houve aquisição de participação societária. Perfeito. Mas aqui, Silvio, a gente poderia ter, por exemplo, um resultado com equivalência patrimonial no valor de 5 mil. Poderia. Uma receita com equivalência patrimonial no valor de 5 mil. Essa receita com equivalência, você tem que tomar cuidado com ela. Porque ela entra no ajuste ao lucro e ela está aqui, ó, embutida aí numa pegadinha. Certo? Então esse resultado com equivalência de 5 mil, ele atualizou esse empréstimo. Esse investimento. Ele foi de 100 para 105 mil, consequência de quê? De uma atualização. E de 105 para 120, consequência de uma aquisição. Aí eu posso dizer que houve a aquisição de investimento no valor de quanto? De 15 mil, portanto, houve um consumo de caixa aí no valor de 15 mil. Né? Se tivesse havido isso aí, seria desse jeito que nós iríamos analisar. Então, toda vez que na DRE você tiver uma variação cambial, variação monetária, até mesmo uma despesa financeira, ele falar que não foi paga, tiver um resultado com equivalência patrimonial, tem que ligar teus alertas, certo? Tem que ligar teus alertas. Beleza. Uma outra coisa que a gente tem que tomar um cuidado danado é o seguinte. Vamos supor que você tenha uma máquina, né? A gente lá, ó, tenha isso na atividade de investimento. Máquina em X1, máquina em X2. Aí você tinha aqui máquina de 100 mil e tinha uma depreciação acumulada, aqui nesse ano, de 20 mil, e passou para 180 mil de máquina, e passou para uma depreciação ali de acumulada de 40 mil, certo? Não vou nem botar 40 mil, vou botar 50 mil, certo? E lá na DRE,
você vai ter uma despesa com depreciação no valor de quanto? Que fez aquilo ali aumentar de 20 para 50, de 30 mil. Beleza, não é isso? Isso aqui, se ele me der isso aí, me perguntar qual foi o valor da aquisição aí correspondente às máquinas, né, o fluxo de investimento, eu vou dizer, ó, foi de 100 para 180. Significa que houve uma aquisição de 80 mil. Então houve um fluxo negativo de quanto? De 80 mil. Não é isso aí? Perfeito, desse jeitinho aí mesmo. Mas agora vamos escrever isso aí, né? Já fazendo as contas. Isso aqui 100 menos 20, ou seja, o valor contábil de máquina, se ele colocar assim, ó, máquina 80 mil, só fiz a conta, 100 menos 20, 80. Estou contabilizando ali pelo valor líquido. E aqui 180 menos 50, 130 mil. Né? Aí você diz, poxa Silvio, aqui se eu fosse fazer o fluxo de caixa com esse negócio, 80 para 130, eu ia dizer que houve, ó, né, 50 mil. Houve aquisição de máquina no valor de 50 mil. Né? Não é isso aí que você poderia fazer? É. Pessoal, aí que você tem que tomar cuidado, porque isso aqui, essa maneira 1 e a maneira 2 está dizendo a mesma coisa. Então era para esse negócio aqui tá batendo. Era para ser 80 mil, era para ser 80 mil, se eu estou escrevendo do mesmo jeito. Pessoal, então tem que tomar cuidado. Toda vez que você tiver máquina, qualquer imobilizado, se o diacho tem depreciação na DRE, era para ter depreciação acumulada aqui. Né? Era para ter depreciação acumulada. Se não tiver, você liga o alerta, porque ali ele está contabilizando pelo valor contábil líquido. Então, na realidade, esse negócio aqui não era para estar em 130, ele diminuiu 30 mil ali daquele momento ali. Né? Então era para aquilo ali estar em quanto? Em 160. Certo? Era para estar em 160. Esse exercício aqui foi diminuído a 30 mil. Né? Foi diminuído 30 mil. Né? Era para estar em 160. Então toda vez que você pegar desse jeito, se tiver o valor contábil líquido, se não tiver a depreciação, né, acumulada, tem a despesa com depreciação lá na DRE, mas não tem a depreciação acumulada. Aí você pega a variação, que deu 50 mil, e vai pegar aqui o valor da depreciação, ó, 30 mil. Por isso que a variação vai ficar em quanto? Em 80 mil, claro, negativo, né? Negativo aí, né? Consumiu caixa. Então, tomar cuidado. Se tem despesa com depreciação na DRE, é para ter depreciação acumulada. Se não tiver, foi porque foi contabilizado pelo valor líquido. Aí você pega a variação e soma o diacho lá da depreciação, né? Adiciona aquele valor da depreciação. Claro, negativo, né? Porque se estava menos 50, menos 30, menos 80. Certo? Isso é uma outra coisa que tem que tomar um cuidado danado aí. Outra coisa é um imobilizado, às vezes, né? Você tem lá um terreno, e esse terreno, ele estava com valor de X1 e X2, ele estava com valor de, ó, 100 mil e foi para zero. Aí você muitas vezes vai achar o valor, né, o fluxo de caixa decorrente da atividade de investimento, aí você fala, gerou 100 mil de caixa. Gerou 100 mil de caixa. E não é por aí. Toda vez que tiver isso aí, pessoal, você tem que olhar lá na DRE. Porque na DRE lá eu te falei que pode ter lá o quê? Lucro na venda do imobilizado. E se na DRE tiver lucro na venda do imobilizado no valor de 30 mil, significa que esse terreno, né, que estava com o valor de 100 mil, ele não foi vendido por 100 mil, ele foi vendido por 130. Então a geração de caixa dele, decorrente da atividade de investimento, não foi 100 mil. Foi quanto? Foi 130 mil, certo? Teria sido quanto aí? 130 mil, beleza? Então o resultado de qualquer coisa é valor da venda menos valor contábil. Se ele me disse que o resultado foi 30 mil, o valor da venda é o que eu quero saber, o valor contábil foi 100 mil. Portanto, o valor que foi vendido, que vai ser a geração do fluxo de caixa, vai ser no valor de quanto? De 130 mil. Perfeito. Né? Pessoal, então, a gente tem aqui, né? Olha só, quando a gente vai elaborar o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa, aí nós vamos pegar o fluxo da atividade operacional, o fluxo da atividade de investimento, o fluxo da atividade de quê? De financiamento, não é isso? E aí a gente vai ter a geração, né, ou consumo de caixa, a gente vai ter o somatório aqui, aí depois a gente vai ter o disponível, ó, o disponível em X1, e nós vamos ter o quê? O disponível, né, em X2. Então, quando eu somar, pegar esse somatório aqui, ele vai dar essa variação do disponível aqui, certo? Vai dar essa variação do disponível aqui. Pessoal, isso sempre, se vai dar certo, né?
Isso sempre vai bater. Inclusive é uma das maneiras que a gente faz muito, porque o que é que acontece? O fluxo de investimento e o fluxo de financiamento é muito fácil você achar. É só você ficar com um farejador e ver essas coisas que eu te falei, né? Olha só, o de investimento normalmente, o fluxo de investimento vai ser uma participação societária, você pode ter uma coisa ali de compra de imobilizado, de venda de imobilizado e uma participação societária. Normalmente empréstimo não vai ter empréstimo. Então você vai ver, o fluxo da atividade de investimento é muito fácil de você achar. O fluxo da atividade de financiamento, se você tiver tomado essa vacina, Silvio Sandy, para ficar esperto lá, beleza, você vai chegar lá, financiamento, né, tomou um empréstimo, olha se houve pagamento de dividendo, olha se houve aumento de capital, morreu. Aí automaticamente, como lá você já tem a variação do disponível, você acha o fluxo operacional. Então a gente pode achar pelo método direto, o operacional, pelo método indireto ou por esse método prático, né? Isso sempre dá certo. Aí o que é que acontece, pessoal? Mas muitas vezes o caixa e equivalente caixa lá, você tem alguma aplicação lá imediata, ou tem dinheiro, né, lá fora, e pode ser que sofra uma atualização, por exemplo, pessoal, uma atualização cambial, né, no caixa e no equivalente caixa. Normalmente a gente vê muita atualização cambial, né, muita atualização cambial, aonde? Lá no empréstimo, que eu estou emprestando dinheiro, ou que eu estou tomando dinheiro emprestado, aí a gente já viu como é que a gente faz aquilo ali, certo? Mas se tiver, pessoal, olha só, se você pegou essa variação aqui, olha só, pegou essa variação aqui, isso pode acontecer, peguei essa variação aqui, operacional, investimento e financiamento, deu 10 mil, certo? Quando eu peguei a variação do disponível, deu 10.300. Mas Silvio, eu fiz o cálculo todinho certo. Claro que ele vai te dar essa informação, mas eu quero dizer que isso aqui, né, isso aqui vai bater. Só não vai bater, isso só não bateria, isso só não iria bater, esse somatório desse fluxo ali, se tivesse aqui, pessoal, um ajuste, ó, ajuste de variação cambial desse elemento aqui, ó, desse elemento aqui. Porque o disponível ele poderia ter aumentado aqui em 300, esses 300 aqui, ser consequência de quê? De uma variação cambial, mudança no câmbio, lá, mas do caixa e do equivalente caixa, ou seja, essa variação aqui ser do caixa e do equivalente caixa. E se tiver essa variação, a gente vai ter que fazer um ajuste com variação cambial aqui de caixa e equivalente caixa no valor de 300, para que isso aqui em cima fique quanto? 10.300, certo? Então presta atenção, toma cuidado, porque isso nunca caiu na FGV, na ESAF, que é a nossa banca, mas o CESP andou cobrando isso. E quando uma banca cobra, o outro vai lá olhar e tal, diz, pô, isso aqui é interessante, aí pode cobrar. Então presta atenção, se houver ajuste de variação cambial dessa figura aqui, ó, do caixa e do equivalente caixa, esse ajuste de variação cambial, ele não vai ser considerado nem fluxo operacional, nem fluxo de investimento, nem fluxo de financiamento. Ele vai ser considerado uma coisa à parte, ó, ajuste de variação cambial do caixa e equivalente caixa, certo? Para que você bata aí esse negócio, certo? Vai ficar separado, não é o ajuste de variação cambial de empréstimo, nada não. Ajuste de variação cambial justamente desses elementos aqui, ó, do caixa e do equivalente caixa, certo? Aí a gente faz esse ajuste lá. Então, ajuste variação cambial de quê? De caixa e de equivalentes de caixa, certo? A gente faz, não é considerado fluxo operacional de investimento e financiamento. Já já a gente vê aí como é que isso pode cair, né? Então, pessoal, a gente deu, né? Até demorou aí 2 blocos aí fazendo a coisa. Possivelmente a gente estenda aí nossa aula mais de 4 blocos mesmo, né? E o que é que acontece? Mas a gente deu, né, fez uma síntese aí geral aí do fluxo de caixa, chamando a atenção de todos aí, né, em relação a todos esses tipos de pegadinhas aí que as bancas gostam de fazer, né, especialmente aí a ESAF, né, essas coisas, né, e chamando a atenção de todos os tipos de pegadinhas que nós podemos ter no fluxo de caixa. Claro que de maneira rápida, né? Então você muitas vezes está fazendo aí o curso aqui de exercícios. Para que você faça esse curso de exercício é necessário que você tenha uma base, né, dessa parte de fluxo de caixa, seja lá, tenha estudado o curso básico com a gente ou qualquer outro curso, mas que você venha com essa base necessária. Porque fluxo de caixa demanda muitos detalhes, o curso nosso de fluxo de caixa aqui no site são 10 horas, e a gente viu tudo aqui, imagine, em 2 blocos, né, toda essa parte teórica aí em 2 blocos. Então eu estou dando muita ênfase aí,
a parte mais importante, uma parte aí de direcionar para a prova, né? Quando é num curso normal, a gente pega a mão, na sua mão, vai fazendo, mas aqui o negócio tem que ser rápido. Beleza, pessoal? Então a gente dá um tempinho e volta aí no próximo bloco, já resolvendo questões aí, ok? Até já.